Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No vídeo da história da igreja de hoje, vou falar um pouco sobre a importância do catecismo da Igreja Católica. E para contextualizar um pouco, como explica o professor Felipe Aquino, ele diz que é importante a gente saber que a igreja ela teve um primeiro catecismo chamado Catecismo Romano, isso em 1565, por causa da Reforma Protestante, que foi um acontecimento de 1517, como nós sabemos, provocado por Lutero, que foi aquele homem de dentro da igreja, que ele questionou 95 pontos da fé católica, mas que logo depois ele acabou sendo excomungado pela própria igreja. Por quê? Porque não aceitou correções, porque não queria viver aquilo que a igreja ensinava, aquilo que a igreja ela colocava. E por causa disso, dessa reforma, a igreja ela fez o concílio mais longo da sua história, chamado o Concílio de Trento, que foi aí uma série de reuniões realizadas pela Igreja Católica, com o objetivo de combater aquela reforma protestante, mas também de manter a unidade da igreja. E foi então, no final desse concílio, que o Papa São Pio V, ele manda fazer um catecismo, ou seja, ele manda escrever tudo aquilo que a igreja acredita, tendo em vista que a reforma protestante, ela tinha ali afastado muitos filhos da igreja católica. E esse catecismo de 1565, ele foi então substituído por esse catecismo que nós conhecemos até o dia de hoje, que é o Catecismo da Igreja Católica, que foi então aprovado pelo Papa São João Paulo II em 1992. E o professor Felipe Aquino, ele explica, mas por que um novo catecismo, Por quê? Porque o anterior, ou seja, o primeiro, ele já não tratava de muitos assuntos da atualidade. Por exemplo, naquele tempo não se ouvia falar de inseminação artificial, não se ouvia falar de bebê de proveta, nem de tantos outros assuntos que alteraram o mundo, que alterou a vida das pessoas até o dia de hoje, afastando, portanto, o povo da fé e da verdade que está em Cristo e não nos homens. E é então essa a importância do catecismo da Igreja Católica na vida de todo povo cristão, Por quê? Porque nele está escrito tudo o que nós precisamos saber sobre a nossa fé e sobre a doutrina da igreja. O próprio Papa São João Paulo II, ele fala que o catecismo é então oferecido a todo homem que nos pergunte a razão da nossa esperança e queira conhecer aquilo que a Igreja Católica acredita. E ele diz ainda, que o catecismo, ele é um depósito da fé, ou seja, nele está não somente escrito, mas guardado a verdade da fé. E é essa para nós, como fala o professor Felipe Aquino, uma tábua de salvação, o que nos permite livrar de toda espécie ou tipo de enganação dos falsos profetas dos dias atuais. Então, é para nós, o Catecismo da Igreja Católica, uma tábua de salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.